Fala aí, galerinha, seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula, tá? No canal do JS Descomplicado, tá? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre arrays, tá ok? Por que sobre arrays? Porque nós já aprendemos sobre operadores aritméticos, operadores de comparação, e chegou a hora de falar de estruturas de controle, né? Aquelas que controlam fluxo do seu programa lá, são estruturas de repetição, perdão. Estruturas de controle é if, else, switch case, estruturas de repetição, perdão. Mas quando você vai fazer uma repetição de algum comando, quando você vai iterar sobre algum objeto, você geralmente, né, muito normal, comum, você está iterando sobre uma coleção de elementos. E a coleção mais básica que a gente tem de elementos é o array, tá? Então eu decidi mostrar primeiro o que é um array e depois mostrar a você como percorrer um array, quais são as operações que você pode fazer. Eu vou mostrar aqui algumas operações básicas aqui que você pode estar implementando no seu dia a dia, tá? Por que o array? O array ele é a primeira estrutura que você vai aprendendo, seja no curso técnico, curso na faculdade. É a primeira estrutura de dados que você aprende. Depois você aprende fila, pilha, lista, lista encadeada e assim vai, tá? Mas o array ele é a estrutura mais básica, também chamado de vetor, né? Porque é um vetor linha. Então aqui eu criei aqui um array, tá? A sintaxe para se criar um array em JavaScript é muito simples, tá? Você declara um array assim, var array ar, sim, igual isso aqui, ó. Ponto. Isso aqui nós já temos um array vazio, tá? Um elemento, um objeto aqui, né, uma variável do tipo array que não tem elemento nenhum. Aqui em cima eu criei um array numbers, tá? De 0 a 9, tá? Isso aqui foi de propósito. Por quê? Trabalhar com array é bastante simples. O problema, tá, é que é a contagem de elementos do array. Por exemplo, esse array numbers aqui, facilmente a gente consegue saber que ele tem 10 elementos. Por quê? De 0 a 9 nós temos 10 elementos. Pode até contar no dedo, se você quiser, aí que você vai ver que dá 10, tá? Por que então a dificuldade, Ed? Porque o elemento 1 aqui, tá? O número 1 aqui, ele não é o primeiro elemento, ele é o elemento de posição 0. Ele é o elemento de posição 1. O 2 aqui, ele é o elemento de posição, tá? O 3 é um outro elemento de posição. Como é que a gente conta esses elementos aqui? Quando você tem um array, para ficar mais fácil, ele fica assim, ó. A posição do array é 0, tá na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E é assim que ele é contado. Apesar de você ter 10 elementos, você começa a contar ele sempre na posição 0, tá? Isso tanto é verdade que nós podemos fazer isso aqui, ó. Como que eu acesso um elemento específico, tá? No meu array. Vamos botar aqui, ó. Acessando uma posição. Uma posição no array. Como que eu acesso isso? Vamos usar o console.log, que a gente já está acostumado a utilizar, tá? Console.log, numbers, tá? Ó, posição 2. Vamos ver quem que ele vai retornar pra gente aqui, tá? Eu vou salvar aqui, vou abrir aqui o meu navegador, vou não atualizar. Trouxe a posição 2, será que isso está certo? Quem está na posição 2? 0, 1, 2. Correto. Está na posição 2. E se eu botar aqui posição 10, já que eu tenho 10 elementos, vamos ver aqui o que ele vai me retornar. Undefined. Aqui, ó. Por quê? Eu tenho 10 elementos, mas eu não tenho 10 índices no meu array. Meu índice vai sempre de quem?
de 0 até 9, tá? Isso tanto é verdade que se eu colocar isso aqui, ó, 9 aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu comentar isso aqui para não dar erro, tá? Tá lá, ele me trouxe um 9, tá? Porém, olha só, quando você tem um array assim, muito fácil, bem tranquilo de trabalhar, é uma coisa, tá? Mas um array você pode ter armazenado, por exemplo, vamos lá, uma lista de objetos, um número de clubes de time, pode ter sido feita uma consulta que você fez lá, por exemplo, um array ele é bastante utilizado, né? Você faz uma chamada AJAX, tá? Essa chamada AJAX ela pode retornar um JSON ou ela pode retornar um XML, você vai dar um parse e ele vira um array, tá? Mas e aí? Você fez lá a sua consulta, retornou um monte de dados, né? Que você pode retornar de 1 a infinito, não sei quantidade, volume de dados que você trabalha, que você pode vir a trabalhar. E como saber qual é a quantidade de elementos que você tem dentro dessa estrutura para poder trabalhar? Que nós já vimos aqui que se eu por acaso coloquei 10 aqui, ó, que eu olhei, vi 10 números, e eu recebi essa mensagem aqui, ó, undefined, porque não existe posição 10 aqui, né? Então, como que eu posso saber? Todo array ele tem uma propriedade chamada length, tá? Vocês colocam aqui, ó, length, tá? Vocês viram aqui que o editor aqui, né, o nosso editor de texto aqui, de código, nos deu N opções, tá? Depois podem dar uma olhada, tá? Mas eu vou mostrar aqui o básico para que a gente possa avançando. E à medida que a gente for aumentando a complexidade dos exercícios, eu vou mostrando outras propriedades, tá? Por enquanto essas aqui já vão bastar para o próximo nível. Então, quando esse aqui, console log numbers.length, olha, ele me retornou 10 elementos, número 10. Porque de 0 a 9 eu tenho 10 elementos, tá? Então, nós já sabemos que para saber, né, vou botar aqui, ó, para saber a quantidade, ó, vamos botar assim, para ser bem direto, ó, a propriedade length retorna o total de elementos do array, ok? Tá? Então vamos deixar aqui a length, beleza? Tá. Eu também posso dar um console.log em numbers direto, tá? Olha o que acontece se eu fizer isso aqui, ó. Porém, assim não. Calma aí. Assim, tá? Não precisa dar colchetes ali agora. Olha o que ele fez. Ele me retornou aqui o número 10, escreveu todos os elementos aqui do array no console, tá? E aqui, ó, vocês podem reparar, posição 0, número 0, posição 1, ou índice 1, né, como vocês vão ver nas literaturas, índice 3 e assim sucessivamente. E aqui embaixo, olha aqui, ó, é o length 10, que é o total de elementos que eu tenho no array. Aqui para baixo, o objeto proto aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, tá? Não precisa. Então, para acessar um elemento aqui, a gente já descobriu o que é. Basta eu colocar ó, numbers, tá? Elemento, índice, que ele vai me retornar aqui o aqui eu já tenho aqui a propriedade que vai me retornar quem? Me retorna aqui sempre o tamanho do array, tá? Beleza, você já tem um conjunto de elementos aqui, tá? A gente agora quer inserir um elemento no array. Seria aqui, ó, no finalzinho dele aqui. Como é que a gente faz? Bem simples também. Eu posso vir aqui, ó, numbers,
ponto push, tá? Push, e vou dizer aqui que eu quero o elemento 10, ok? Eu vou deixar esse console.log aqui para que a gente possa observar o que vai acontecer aqui, ó. Console.log numbers. Vamos ver o que vai acontecer agora? Então, eu tenho dois consoles aqui no meu código, como vocês podem ver, tá? O primeiro console, o segundo console, tá? JavaScript é uma linguagem interpretada. Então, ele começa a ler aqui de cima para baixo. Aqui, no nosso array, ele tinha 10 elementos de 0 a 9, tá? Então, quando eu dei o primeiro console log, ele nos exibiu aqui, ó, 10 elementos de 0 a 9 na primeira linha. Logo em seguida, eu falei para ele assim, acrescenta o elemento, o número 10 para mim. E mandei o console log numbers de novo. Ou seja, agora o meu array tem 11 elementos que vão de 0 a 10. Tá? Que ele adicionou o número 10 aqui no final, tá? No final do meu array, beleza? Tá? Então nós vamos colocar aqui, só para a gente saber aqui, ó. Este método adiciona um elemento no final do array, tá? Só pra gente não esquecer dele, beleza? Vamos lá. Então eu vou tirar esse console log daqui, porque a gente não precisa dele, tá bom? Aqui depois a gente tem que colocar aqui a propriedade length aqui que a gente ainda não colocou, tá? Vou tirar esse console log daqui também, beleza? E se eu quisesse inserir, tá, um elemento aqui, ó, antes do zero, na primeira posição do array, como que eu faria? Simples assim, ó, numbers ponto unshift. Como a gente está seguindo uma linha numérica, né, antes do zero, vamos dizer que seria o menos 1, tá? Vamos fazer aqui um console.log numbers agora. E vamos ver o que ele vai nos retornar. Agora ele me retornou aqui um array de 12 elementos, aqui o menos 1 aqui que a gente acrescentou. Ok? Sem problema também. Então vamos só comentar aqui, ok? Que este método adiciona um elemento no início do array, ok? Aqui faltou um O, desculpem, tá? Vamos seguir aqui com a nossa aula aqui agora. E quando eu quero remover elementos do array, tá? O que eu posso fazer para remover elemento? Mas eu não quero remover qualquer elemento, eu quero remover o último elemento, tá? Deixa eu tirar esse console log aqui, ó. Vou botar aqui um comentário aqui, ó. Removendo o último elemento do array. Como que eu posso fazer isso? Simples assim, ó. Numbers ponto pop ou até removeu, mas não deu console.log, né? Não vai adivinhar. Eu gosto quando essas coisas acontecem, que a gente pode corrigir na hora, ao vivo. Não fica estranho, parece que aqui não dá erro. A gente também erra. E como erra? Vamos lá.
Olha só, voltamos a ter 11 elementos e não temos mais o elemento 10 aqui, o número 10 aqui que ele removeu, tá? Só que eu quero agora remover o menos 1, beleza? Como que eu faço para remover o menos 1? Simples assim também, eu vou botar aqui embaixo aqui assim, ó. Removendo o primeiro elemento do array. Como é que eu posso fazer isso? É numbers.shift. Mais uma vez, vamos dar o console.log numbers e ver o que aconteceu. Olha lá, voltamos a ter o nosso array do jeitinho que a gente tinha aqui no início, de 0 a 9, sem nenhum elemento, tá? Então vamos aqui. Nós temos um novo elemento aqui, porém, eu posso remover um elemento no início, remover um elemento no final, e se eu quiser remover elementos que estejam no meio do array? Como que eu posso fazer isso? De acordo com alguma característica lá, que a gente vai aprender como iterar no array, procurando uma característica específica e tal, e se for igual ao que a gente está procurando, a gente remove. Como é que eu faço isso? Simples assim, tá? Eu tenho um método aqui, removendo, vamos botar, como é que eu posso... Vamos botar assim, ó, removendo elementos a partir de um índice qualquer, tá? Que aí você que define a partir de que posição você quer remover elementos e quantos elementos você quer remover, tá? Vai depender da sua necessidade. Isso não tem como a gente prever aqui agora nesse momento, tá? Mas eu tenho um array de 0 a 9, tá? Então eu quero remover 3 elementos a partir do índice 5. Como é que isso seria? Numbers, tá? Ponto, opa, numbers, ponto, splice, tá? Quero remover sempre um elemento. Então aqui, ó, se você ver aqui, ele já te diz aqui a assinatura do método. Aqui tá mais complicado de ler, mas é simples assim, ó. No primeiro parâmetro eu digo a posição que eu quero remover, ó, a posição que eu quero remover, a partir de qual posição que eu quero remover. O segundo elemento, parâmetro que eu vou botar aqui, é a quantidade de elementos, tá? Quantidade de elementos que eu quero remover. Como eu falei com vocês, eu quero remover 3 elementos a partir do índice 5. Então, índice 5, 3 elementos, tá? No meu caso aqui o índice 5 está aqui onde? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver aqui. Console.log numbers. Olha lá. Ele removeu. Nós temos aqui um array agora de 7 elementos, tá? Começando em 0, 0, 1, 2, 3, 4. Aí ele removeu o 5, o 6 e o 7. E ele colocou logo em seguida o 8 e o 9. Tá vendo? Então vamos recapitular aqui, tá? Aqui nós temos um array, lembrando que o array, quantidade de elementos é uma coisa, tá? Posições ou índice para acessar esses elementos é outra, tá? Quantidade aqui nós temos 10 elementos, de 0 a 9. Posição aqui, ó, começa sempre em 0. Então toda vez que eu quero acessar um elemento,
eu tenho que começar a contar da posição 0, tá? A propriedade length aqui, vou botar aqui só para vocês saberem, tá? Length, tá? Essa propriedade aqui que nos retorna o tamanho do array, tá? Então, recapitulando aqui, a gente sabe quando a gente quer acessar aqui, nós aprendemos, acessar uma posição no array. Opa, isso aqui tá com erro aqui, perdão. Numbers, você bota o nome do array, mais o índice que você quer, dentro de colchetes aqui. A propriedade length, você vai utilizar para saber o total de elementos, né? Você nem sempre vai ter esse total de cara, assim, no primeiro momento. Para adicionar um elemento no final do array, nós utilizamos o método push. Para adicionar um elemento no início do array, nós utilizamos o método unshift. Para remover o último elemento do array, nós utilizamos o pop. Tá? Para remover o primeiro elemento do array, nós utilizamos a propriedade shift, ou método shift. E para remover quaisquer elementos a partir de um índice qualquer, eu utilizo o splice, informando o índice que eu quero, a partir de qual índice que eu quero, e a quantidade de elementos, tá? A serem removidos. Então, galera, essa é a nossa primeira aula aqui sobre arrays, tá? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido. Já vou pedindo aqui a vocês para deixarem um like lá, curtirem, ativarem o sininho lá, porque toda vez que vocês dão um like lá, a gente consegue divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possível, entendeu? Se te ajudou a entender, se você ficou com alguma dúvida, comente lá e eu tento responder também, tá? Se te ajudou, comenta lá com a gente também, dê o seu feedback, tá? Não esqueça de dar like, ativar o sininho para receber sempre o nosso conteúdo em primeira mão, tá? Forte abraço e até a próxima!